confirmada oficialmente a contratação do técnico Domenico Torrent, que já anunciávamos na quarta-feira, já estava tudo acertado. Durante a quinta-feira deveria ter sido assinado o contrato, mas algumas dúvidas com relação a detalhes, como tributação, como é que faz a viagem para o Brasil, como um profissional espanhol, no caso um catalão, vem para cá trabalhar nesse período de pandemia. Isso tudo gerou uma certa demanda, um trabalho extra para os advogados do treinador, e isso provocou um atraso aí de um dia na assinatura do compromisso, que foi formalizado na sexta-feira. Com isso, ele, no começo da semana, já estará no Rio de Janeiro para conhecer pessoalmente os jogadores do Flamengo. Um deles ele conhece já, porque trabalhou com ele, o Rafinha, nos tempos de Bayern de Munique, e começar o seu trabalho no comando do atual campeão brasileiro da Copa Libertadores da América. Estreará certamente no dia 9, no outro domingo, quando o Flamengo faz sua primeira partida no Campeonato Brasileiro contra o Atlético de Jorge Sampaoli. Vai ser uma atração e tanto, o jogo no Rio de Janeiro, no Maracanã. Mas o que Domenico Torrent tem que esperar aqui no Brasil? Bem, primeiro, vai encontrar um time pronto, um time montado, um melhor elenco do momento, com muitas opções, inclusive entre os seus reservas, e a possibilidade de dar uma sequência ao trabalho iniciado por Jorge Jesus. Muitos companheiros, especialmente aqueles que gostam de se aprofundar na análise tática, têm pontuado o fato de ser um discípulo de Guardiola. Guardiola, adepto do chamado jogo posicional, jogo de posição. E não ser essa a escola de Jorge Jesus que deixou o cargo. Portanto, uma diferença de estilos aí poderia provocar um choque. Eu tenho repetido algumas vezes que nessa investida dos dirigentes do Flamengo na Europa, a pergunta básica para os treinadores que eventualmente se interessassem pelo desafio e interessassem ao Flamengo era: o que você pretende fazer se você assumir o time do Flamengo? Ou seja, se você vai mudar tudo, você não me interessa. Se você vai dar sequência ao trabalho, ok, podemos avançar nessas conversas. E é óbvio que essa conversa com o Domenico Torrent teve esse assunto foi abordado durante essa conversa. E ele sabe muito bem que ele, no primeiro momento, não pode fazer grandes transformações. Ele não pode mudar radicalmente a forma de jogar da equipe, porque isso poderia significar muitas casas andando para trás, né? Uma volta muito grande no estágio em relação ao estágio que a equipe já alcançou. E isso poderia causar uma série de reações e satisfação dos jogadores com a mudança, porque o jogador não quer mudar o que está funcionando, obviamente. Está jogando bem, está ganhando jogos, está ganhando troféu, para que o cara vai querer mudar? Então essa mudança não pode ser feita de forma brusca. Mas é claro que no médio e longo prazo, seguindo o seu trabalho, ele deverá começar a fazer algumas alterações dentro dessa filosofia de jogo. Então é importante entender o seguinte: o técnico de futebol, o fato dele ser de uma determinada escola, não significa que ele não seja obrigatoriamente um cara que só trabalhe daquela forma e incapaz de trabalhar, de se adaptar a uma outra situação. Ele pode se adaptar a uma outra situação. E no caso, ele vai encontrar um time pronto, ele vai ter que dar praticamente sequência àquilo que ele já vai herdar. E depois, claro, conversando com os jogadores, observando-os melhor, conhecendo suas características, fazendo alguns testes durante os treinamentos, ele pode fazer ajustes e até mudar no médio e longo prazo radicalmente a forma de jogar da equipe. Pode ser até uma mudança que aconteça gradativamente. Enfim, isso o tempo que vai mostrar. No primeiro momento, o importante é um treinador maduro, 58 anos, mas com pouca experiência como técnico, assumindo um time muito forte dentro do universo das competições das quais participa. Ou seja, para ele é uma grande oportunidade. Não há como comparar uma repercussão do que ele poderia alcançar nos Estados Unidos, numa liga que é nova, o esporte que passa longe de ser o mais importante do país, no caso, na liga de futebol lá dos Estados Unidos, onde ele treinava o time de Nova York. Não há como comparar com o que ele pode alcançar num grande time brasileiro, que é o caso do Flamengo, como poderia ser um grande time da Argentina, por exemplo, um Boca, um River, enfim. Então, ele tem nas mãos uma grande responsabilidade. Certamente nunca tanta gente olhou como olharão para o trabalho dele, mas também nunca tanta gente vai criticar os seus erros. Eventualmente vai errar, todo mundo erra, uma vez ou outra vai cometer algum erro, claro, como dessa vez acontecerá. Não tenha dúvida de que em setores da mídia, ex-treinadores, treinadores, os corneteiros estarão prontos para criticar, para tentar colocar em dúvida a capacidade desse profissional, vai ser rotulado como eterno assistente do Pep Guardiola e tudo mais. O Jorge Jesus, que chegou com mais bagagem, com mais tempo como treinador de um time principal, e o homem mais velho também, 66 anos agora, chegou ao Brasil com 65, foi muitas vezes criticado. Até internamente do Flamengo, teve dirigentes no WhatsApp cornetando o Jorge Jesus depois daqueles 3-0 impostos pelo Bahia, dias depois daquela dramática classificação contra o Emelec do Maracanã.
E é claro que isso vai acontecer também com o novo treinador do Flamengo, por ser um estrangeiro, e há uma resistência muito grande, porque há técnicos aqui no Brasil e amigos de técnicos que temem pelo mercado que vai sendo perdido por eles para técnicos de fora que vêm aqui brigar pelo mercado de trabalho, porque existe uma brecha até pela incapacidade de muitos treinadores que pararam no tempo. Claro que não são todos, existem bons treinadores no Brasil, e esses se garantem, esses não têm preocupação com isso não, até gostam da presença dos estrangeiros, porque sabem que isso aumenta o desafio e traz a eles a possibilidade de crescimento. Mas outros não, querem que tudo fique como estava antes, né, aqui vivendo nesse mundo, ganhando seu salário, trabalhando e tudo mais, e aí quando critica, reage, aquela coisa toda, não gostam, uma postura super corporativista, isso ele vai enfrentar também. Né. Da torcida, eu acho que menos, o torcedor acho que ele já entendeu com os ganhos proporcionados pelo português Jorge Jesus, que um outro europeu pode também oferecer coisas boas ao Flamengo, dando sequência ao trabalho e depois avançando um pouco mais. As minhas dúvidas com relação a ele são duas principais. Uma, como ele fará a gestão de grupo, ou seja, quando tiver que barrar um jogador, tiver que mudar uma função de um atleta, como ele vai lidar com isso? Não sei como ele trabalha com relação a isso, ainda mais com um elenco que tem estrelas ali, jogador de futebol, às vezes um é mais vaidoso, isso não é um negócio simples. O técnico, além de conhecer taticamente, tecnicamente futebol, ter estratégia, método de treinamento, ele tem que saber gerir o grupo. Esse é um ponto que eu quero observar, vamos observar todos nós, né, como a coisa vai acontecer. Então existe uma dúvida aí, né? Se ele é bom na gestão de grupo ou não. E a outra é durante o jogo. Mudança de estratégia, substituição, faz bem, mexe bem no time, altera a forma de jogar durante a partida para encontrar soluções. Como ele trabalha nessas circunstâncias. São as dúvidas que eu considero as mais importantes a priori antes de começar o trabalho. No mais, é uma oportunidade muito interessante de vermos um técnico que durante muito tempo trabalhou diretamente com, na minha opinião, o melhor técnico do mundo, que é o Pep Guardiola. Muita gente hoje prefere o Klopp e tudo, mas no mínimo é um dos dois melhores. Um técnico que provocou uma revolução até no futebol no Barcelona, na forma de jogar, na proposta de jogo, e que se transformou muito quando foi para o Bayern de Munique e depois para a Inglaterra. O Guardiola está sempre em transformação, está sempre se modificando, é extremamente inquieto. O time que ele montou do Barcelona, que fez sucesso há pouco mais de uma década, já não tem nada a ver, ou tem pouca coisa em relação, o seu trabalho atual tem pouca coisa em relação àquela equipe, já fez muitas mudanças, porque ele é assim, o futebol ele está se transformando muito rapidamente e constantemente. O Guardiola é um técnico muito antenado para essas coisas. Então, um cara desse trabalhando aqui no Brasil, evidentemente, será uma atração, será uma oportunidade de nós compartilharmos um pouco de conhecimento, de forma de pensar futebol, de apresentar a equipe. Só temos a ganhar com isso, eu falando no futebol em geral, e o Flamengo tem uma possibilidade muito grande de ganhar, desde que as coisas caminhem bem. E aí é preciso também que haja paz dentro do clube, né? Que dirigentes que não se entendem muito bem, ou que preferiam outro treinador, entendam que o bem do clube tem que estar em primeiro lugar. Isso é extremamente importante. Vaidades e questões políticas não podem atrapalhar um trabalho tão bem sucedido como esse que o Flamengo vem desenvolvendo no seu futebol. Saudações.